E você acha que além desse medo do desconhecido, não tem também um remorso por a gente ser tão... de deixar sempre para depois, e muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito, porque às vezes eu penso assim, a gente pergunta para alguém, se você tivesse uma semana de vida, o que você faria? Aí às vezes a pessoa fala assim, eu ia pedir perdão para tal pessoa, eu ia fazer tal coisa que eu não fiz, Então quer dizer, às vezes a gente leva uma vida despreocupada, sem fazer o que tem que ser feito, porque sempre acha que vai ter mais tempo, né? E perguntaram uma vez para um sábio, né, que estava ali cuidando do seu jardim, se você soubesse que você tem poucas horas de vida, o que você faria? Talvez a pessoa que fez a pergunta esperasse que ele respondesse algo no sentido de correr, fazer uma aventura, pedir perdão. Aí ele falou, eu continuaria cuidando do meu jardim. Então acho que o nosso desafio é esse, né, da gente estar preparado nesse sentido, né? A ponto de saber que temos pouco tempo de vida e que tudo que a gente tiver que ser feito, a gente já fez, né? Já estamos fazendo. Para não ter esse remorso de, putz, eu podia ter falado eu te amo para tal pessoa, mas ela já foi. Você me fez lembrar na minha época de colégio, de primário, né? Em 1960 e alguma coisinha. E nós tínhamos nas férias um caderno de férias. Então era uma brochura de 100 folhas. E aquela brochura era quase, a professora ficava quase um mês antes passando a lição de férias para a gente não deixar passar batido aquilo que nós já aprendemos, esquecer o que a gente já aprendeu. E eu deixava para fazer esse caderno no último dia de férias. E às vezes não dava tempo de fazer metade. E o que acontecia? Antigamente era palmada na mão, castigo, entendeu? Por quê? Porque eu me preocupava com o meu caderno de férias no final das férias, no último dia. Segunda-feira eu vou voltar, hoje é domingo, e agora o que eu faço? Ia, corria, fazia tudo errado, tudo borrado e tal. Já a minha esposa conta que ela já preparava, quando ela saía de férias, nos primeiros dias ela já deixava tudo pronto. Sábia. Vê só. Se eu conhecesse ela antes, eu fazia a mesma coisa, mas eu fui conhecer muito depois, né? Mas essa condição, tenho um amigo que ele falou assim para mim, no leito de dor. Não amigo, fizemos a amizade lá no hospital. E ele falou esse caso para mim. Um senhor muito assim, sisudo, sabe? E aí pediram para mim cortar o cabelo, a barba dele. E aí eu não sei por que cargas d'água, ele quando eu estava fazendo a barba dele, né, conversando com ele e tal, pá, eu percebi que as lágrimas deles começou a rolar, né? E aí ele falou assim para mim, depois que eu terminei e tal, terminei a barba, falei, terminei a sua barba, agora o senhor tá bonito, viu? Não falei para ele que tá bonito para morrer, não. Falei, isso tá bonito, né, e tal, mas o senhor tá bem e tal. E, sabe, trazendo a ele Um ânimo. um ânimo tal, né? Palavras de conforto, sendo carinhoso e tal. E ele falou assim para mim, meu filho, eu sei que eu não vou escapar dessa. Meu problema é muito grave. E eu tenho um remorso muito grande. Eu falei, mas que remorso? A gente não pode guardar remorso, isso faz mal pra gente, né? Só tem que colocar para fora. Então eu vou conversar com você, vou colocar para fora. Eu perdi tanto tempo com os meus filhos e a minha esposa, e eu não me lembro o dia que eu dei um beijo no meu filho, que eu abracei meu filho. E você que não me conhece, ele falou assim para mim, você que não me conhece, nunca me viu, você está dando todo esse carinho para mim e conversando comigo, me dando uma esperança que eu não tenho, né? Porque eu acredito que eu não vou sair dessa. E eu vou levar comigo esse remorso de eu não ter dito para minha esposa que eu a amava, porque eu a amava muito e continuo amando, mas pela minha brutalidade de concepção da vida, eu nunca falei isso para ela. Eu tenho certeza que ela iria gostar se eu falasse, ao menos hoje, mas eu não tinha coragem. Não tinha coragem de falar para os meus filhos, de abraçar os meus filhos, beijar os meus filhos, de ter o prazer de estar com eles. Não tinha. E eu vou desencarnar, ou melhor, vou morrer
com essa falta. Então, a gente não pode deixar para amanhã. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.